Oi, Carol. Bom dia para você, uma ótima semana para você, para quem está chegando com a gente aqui no Novo Dia. Isabel, estamos a 2 dias da aplicação dessa sobretaxa de 50% a determinados produtos exportados para os Estados Unidos e também na expectativa de uma possível conversa entre o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso desde a semana passada a gente vem monitorando, inclusive com várias declarações de ministros sobre esse assunto. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que citamos aqui na abertura do Novo Dia, falando sobre essa preparação de terreno feita pelos ministros para que, de fato, essa conversa acontecesse. Qual deve ser o tom adotado por Lula nesse primeiro momento, Isabel? Carol, você vê que num discurso para a militância do PT, o presidente Lula já procura calibrar um pouco esse tom. O que o governo tem sinalizado? Que quer colocar ali uma espécie de espaço entre o que é resposta comercial e entre o que é resposta política. Essas coisas não podem se misturar no momento, porque se você escala muito mais do que já foi escalado o tom político, uma vez que o tarifaço foi provocado com essa linha de argumentação dos Estados Unidos, isso prejudica a negociação comercial. Então, por mais que estivesse presente em uma plateia muito na zona de conforto da militância do PT, o presidente Lula não repetiu aquele tom mais belicoso que ele vinha adotando em relação a Donald Trump, né? Durante toda essa crise, a gente viu diversos discursos do presidente da República que viralizaram, em que ele fazia referência direta a Donald Trump, referência direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora Lula coloca a bola no chão e pede ali para que você separe as coisas, né? De dizer que ele não pode falar tudo aquilo que ele pensa, porque você tem questões comerciais e questões econômicas que são muito relevantes nesse momento, muito graves a serem tratadas até o dia 6. A gente ganhou um prazo a mais para negociar, Carol, e tudo indica que as negociações vão continuar para além do dia 6. Temos algumas expectativas na semana de reuniões setores com setores, aquela influência em que o empresário brasileiro pode tentar provocar junto ao empresário americano, sobretudo em relação a alguns setores em que você tem uma dependência maior. Esses setores vão voltar aqui para Brasília para voltar a se reunir com autoridades do governo Lula no âmbito também daquele comitê interministerial. Hoje, por exemplo, a expectativa é que a gente tenha mais discussões ligadas ao setor de alimentos e a gente, em paralelo, tem essas duas possibilidades. A construção de um momento em que, sim, Lula poderá falar com Donald Trump, não sabemos quando, mas os dois lados se colocaram de alguma maneira abertos. E antes disso, um passo realmente anterior, que são essas conversas que a gente já vem acompanhando. Geraldo Alckmin, que tanto falou e conseguiu abrir um canal com o Howard Lutnick, que seria uma espécie ali de equivalência a ele, porque é o secretário que cuida do comércio, e agora também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que depois de algumas tentativas vai ter uma segunda conversa com o secretário do Tesouro, que seria o equivalente a ele lá nos Estados Unidos. Então, isso é um preparativo de terreno também, para que você possa, em algum momento, tentar, se for necessário, viabilizar também essa conversa entre os dois presidentes. Por que eu digo esse se for necessário? Porque a gente até aqui conseguiu avançar, pelo menos em relação àquele prognóstico inicial que era muito mais dramático. Não é que a situação não seja dramática, porque ela é. A gente ainda vai ter setores afetados, ainda há preocupação com a empregabilidade, com o reflexo disso na nossa economia, mas foram quase 700 produtos que ficaram de fora do tarifaço. Então, agora essas expectativas se renovam para o dia 6, mas tudo também dá a tônica de que essas negociações vão ter que continuar para além do dia 6. E uma outra expectativa, Carol, que a gente tem neste início de semana é de conhecer mais detalhes desse plano de contingenciamento que o governo vem falando há semanas, né? E sinalizando para alguns setores, porque a gente tem setores
que não estão tão otimistas em relação a ficarem de fora dessa lista das taxações de Donald Trump. Então, tem setores que vão sim precisar ser socorridos e, diante desse cenário em que estamos em agosto, você tem que entender como é que você vai fechar o ano no seu setor e planejar o ano seguinte. A cobrança está muito grande também para que o governo possa já dar ali uma ideia, já que o ministro Fernando Haddad colocou várias opções na mesa, mas dar uma ideia de como que vão ser essas soluções desse plano de contingenciamento. Algo que também há uma expectativa para esse início de semana, Carol. E a pista, Isabel, por onde esse plano deve passar, a partir do que o governo tem ouvido desses setores impactados pelo tarifaço? Há pistas, Carol, há uma expectativa de que possa haver algo na linha do que a gente viu na pandemia, de você permitir algum tipo de flexibilização. Essa é uma possibilidade, foram várias desenhadas. Uma outra possibilidade, que é ainda maior, mais palpável, é você acionar crédito realmente para esses setores, ajudá-los a fechar o ano, a pensar no ano seguinte. O setor de pescados, por exemplo, tem um cálculo muito próprio que fala em 900 milhões de reais que são necessários para socorrer esse setor. Eles têm uma dificuldade que é diferente de outros setores, que eles não enxergam muito o horizonte de outros mercados para conseguirem enviar essas cargas que já estão ali na expectativa de serem enviadas aos Estados Unidos. Até dia 6 a gente sabe que nada vai ser taxado, mas e depois do dia 6? Então esse é um setor que é visto ali como um campo intermediário e que vai ter que ser socorrido de alguma forma porque não se tem tantas expectativas. É diferente do café, é diferente da carne, que são setores que você tem um pouco mais de janela de abertura para que você consiga negociar algo. Então, o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem falando até aqui, falou bastante sobre isso na entrevista que deu à CNN na semana passada, é que foram bolados diferentes planos, diferentes opções, e que tudo isso seria apresentado para o presidente Lula, para que Lula desse a palavra final a respeito dessas soluções, mas que tem solução para tudo quanto é gosto, e aí é só entender para que caminho o governo pretende ir, Carol.